pro Flávio comentar também, né? O André e o Rodrigo. O Rodrigo fez o gol. Finalizações no gol, ele teve 3 e acertou 2, né? Foi o melhor do jogo. Dribles certos, ele tentou 4, acertou 3. Foi o primeiro do jogo também. 2 passes decisivos. Tentou ali 33 passes, acertou 29, 88%. Duelos ganhos, tentou 9, ganhou 7, 78%. E sofreu 3 faltas. Foi o primeiro do jogo também nesse quesito de sofrer falta. As duas melhores, né, atuações do Brasil, Rodrigo e André. Para mim, o Paquetá foi melhor que eles. Mas você falou um dado muito interessante. Quantos dribles o Rodrigo deu? Dribles, cadê? Ele tentou 4, acertou 3. Foi o que mais... Foi o primeiro do jogo, isso. Foi o melhor, né? 3 dribles. Seleção brasileira. Aquela que era do encantamento e tal. Sem comparar nada. Sim, sim. O Garrincha dava 3 dribles por minuto. Hoje o jogador, e não quero comparar, pelo amor de Deus, nem sei, vocês sabem muito bem que eu sou o cara menos saudosista da equipe. Sim. O mais velho, menos saudosista. O pessoal tem saudade do que não viu, eu não tenho saudade do que vi. Mas é uma coisa muito clara para mim, Guilherme. É outra coisa, é outro mundo. O jogador que teve maior número de tentativas de dribles teve 3. Eu fui o Rodrigo. Ou seja, não é o futebol brasileiro. Uma vez eu entrevistei o Johan Cruyff em Milão. Conto sempre essa história, foi muito interessante. O Brasil tinha jogado com a Itália era um time forte, o Brasil ganhou por 1-0, sistema do Lazzaroni 3-5-2, tal, troço moderno, para época revolucionário, copiando a Dinamáquina de 86, 3 zagueiros, 3-5-2 pro Brasil, caramba, tal. André Cruz jogava de sobra, fez o gol de falta, tal. Então tava uma certa empolgação aqui no Brasil, né? Aí encontrei o Cruyff, ele foi muito gentil, concedeu uma entrevista. Aí eu falei assim, o que o senhor achou do jogo Brasil e Itália? Ele disse, o Brasil foi muito eficiente, o Brasil mereceu ganhar o jogo. Gostei do que vi. Mas há um problema. Aquilo não é futebol brasileiro. O Brasil não joga assim. E quando você abre mão da sua cultura no futebol, você tem muita dificuldade. Eu tenho essa entrevista gravada, eu nunca esqueci disso. Ele falou, cuidado com abrir mão da sua cultura. Então, de repente o Simeone resolve atacar. Vai dar ruim, não é? De repente o Guardiola resolve ficar recuado. Vai ser problemático. Cada um tem a sua cultura de futebol. Que é o que eu cobro aqui no Brasil. O que é que nós queremos? Hoje o jogador brasileiro, ele não é convidado a driblar. Pelo contrário. Ele é convidado a ser um tático, a marcar e tal. Que é uma coisa da Europa. Por que é que a Europa criou essa estrutura de marcação, essa força toda? Exatamente para combater a criatividade do brasileiro, do africano. O que eles fazem hoje? Levam jovens jogadores brasileiros, jovens africanos, eles até montam escolinhas lá, já levam na fonte, naturalizam esses jogadores, quando eles já não nascem lá, filhos de imigrantes, e eles começam a ter drible. Vocês viram a chegada do Savinho? O Guardiola só faltou se ajoelhar. Do outro lado, joga o Doku. Drible. Qual time no Brasil que tem 2 pontos abertos, que driblam, que tentam driblar? Então nós mudamos tudo, inventamos tudo. O Brasil faz treino alemão fechado, não tem bola de lançamento. O jogador, quando cria aqui, ele é criticado. Muito cheio de frescura, dribla demais, não sei o que e tal. Nós fugimos da nossa cultura. O Brasil é um time que tenta imitar a Europa. Olha que maluquice isso. O europeu tentava imitar o brasileiro. Hoje o brasileiro tenta imitar o europeu. Difícil ganhar, né? E nessa semana no Jovem Pan no Mundo da Bola a gente recebeu o Milton Mendes e ele falou durante o programa uma frase interessante que você até destacou, né, Flávio, durante o programa, que foi o crocodilo lutando com o leão e o leão indo pro lago para lutar com o crocodilo, para tentar lutar com o crocodilo, ou seja, tentando se adequar ao ambiente que o outro lado apresentou que deu certo, mas que não tem nada a ver com o que você tem. Quer dizer, mesmo que o crocodilo seja mais fraco, a chance dele ganhar é enorme, né? Porque você tá num ambiente que que o leão não é confortável, que você não tá confortável, você tá tentando se adequar a uma coisa que não é sua raiz. E é isso, o futebol, ele é um reflexo, né? A cultura futebolística é um reflexo de toda a cultura do país, do desenvolvimento, do que o cidadão daquele país gosta, de como foi criado, da história do país. É um reflexo de tudo isso. E se você tentar jogar isso fora para roubar o que foi criado em outro país, você vai dar errado, porque você não foi formado com esse tipo de cultura. Você não teve esses anos todos de formação para chegar naquilo ali. Você só está tentando copiar algo que você viu, deu certo, mas que não tem nada a ver com o que você faz. E é isso que o Brasil está tentando fazer hoje. E realmente
3 dribles é muito pouco, né? É muito pouco nos 90 minutos e, né, ele tentou 4, acertou 3, mas muito pouco, né? Muito pouco mesmo. E provavelmente, se ele tentasse mais e errasse, ele seria punido, cobrado. O Fernando Diniz, que foi outro tema da nossa conversa, o Fernando Diniz é extremamente criticado por tentar fazer alguma coisa muito próxima do que o Brasil fazia. Jogar bola, trocar passes. O brasileiro trocava passes, o brasileiro era agudo, jogava pelo lado do campo com velocidade. A marcação era um ponto, entre aspas, deficiente. Até porque o Brasil jogava para ganhar. O Santos de Pelé, o fabuloso Santos de Pelé, ganhava de 6-3. Não era, é muito raro você ouvir um placar do Santos assim, o Santos ganhou de 5-0. Não, era 5-2, 5-3, 7-4. Era assim que o Santos jogava. O Santos agredia. Era jogar fazer para fazer. Vão jogar para fazer gol. Hoje o Brasil joga para não tomar gol. Principalmente clássico. Você vê clássico, clássico dificilmente é decente. Normalmente é uma porcaria. Os caras têm medo de... Então, de cara, 2, 3 minutos já cai um, fica enrolando. Aí mexe com enche o saco do árbitro. Por quê? Porque eles já vão terceirizar a culpa. Se perder foi o árbitro. Então desestabiliza o árbitro, que já não é grande coisa. E aí você, não se perder, a culpa é dos caras. Então é isso que nós estamos fazendo. Não se joga, é só com medo. O Brasil joga para não perder. E o futebol foi feito para se ganhar. Não acredito em bom futebol na seleção brasileira. Vou partir lá pro começo. Tá fazendo o que pode. Ganhou, tá entre os 4. Aí tem que ficar entre os 6. O resto é... De novo, quer ver bom futebol? Manchester City, Real Madrid... E mais o Leverkusen do ano passado. O Arsenal também, do Arteta. O Arsenal joga bonito, é. Aí é outra coisa. Fora isso, esse é o problema. Eu acho que sabe qual é o grande problema da seleção brasileira? Expectativa. É achar que ela vai jogar o que já jogou. Não vai jogar. Jamais o Brasil terá uma seleção do nível da seleção de 82. Não vai ter. Não vai ter. Aquela foi a última. Pode até ganhar a Copa porque ela tem individualidade na Copa. Porque o problema da seleção brasileira é praticamente todas as seleções do mundo. Aquelas que deram um encaixezinho melhor e tal, ok. O jogador está inspirado naquele momento e tudo bem. Mas realmente, olha o time que ganhou a Copa do Mundo, gente. O time da Argentina, uma baba, pô. Uma baba com craque. Tem 2 ou 3 bons jogadores? Tem, mas, pô, né? Não é pra ganhar a Copa do Mundo. Não era nada espetacular, assim. Nada, dependeu da Arábia Saudita, pô. Nada demais. O Brasil não é pior que a Argentina? Não acho. Então, sabe, vai ser assim que você vai ganhar a Copa do Mundo. Espetacular. Não... E a gente acha que o Brasil vai jogar. E é engraçado que muita gente é saudosa do que não viu. Vocês, por exemplo, estou dizendo que vocês sejam saudosos, mas vocês nunca viram a seleção brasileira jogar um grande futebol. Não é verdade? Nunca. Não mesmo. Nunca, porque a última vez foi em 1982. Um ou outro lampejozinho. Mas não, 2002 ganhou, mas perdeu todos os jogos da eliminatória fora de casa. Nada. A última seleção a jogar um grande futebol foi em 1982. E muita gente também fica saudosa até com... Exatamente, com o que não viu. Hoje eu vejo pelo mesmo movimento de muitas pessoas postando foto daquela seleção de 2006, o quadrado mágico, que era muito mais a teoria do que a prática, né? Na prática nunca jogou um grande futebol também, aquele time. Não mesmo. Então, tinha jogador... Então, você tem os mágicos, mas também, quando o cara termina a carreira, ele fica maior. Tem isso também, né? O que vai se falar, por exemplo, quando o Neymar parar? Porque enquanto ele tá jogando, ele tá incomodando. Então, acabou. Pô, o Neymar jogaria em qualquer seleção daquelas. Fácil. Até 70 outros estão falando. Ele jogaria sim. Aí vai no lugar de quem? Ele fala, no caso, no meu. Acho que no lugar, não seria no lugar do Tostão, seria no meu modo de ter, no lugar do Jairzinho. Mas jogaria. Então você tem a seleção 2002, jogaria tranquilo. Pode escolher. Quem vai jogar, lugar de quem vai jogar. Rivaldo jogaria, Ronaldo jogaria e depois a gente vê. Ele ia jogar. E tá aí, hoje não consegue fazer o mesmo futebol, a seleção não joga. Não tem o que fazer. Inclusive com esse tipo de calendário, tem mais uma coisa. Essas seleções que eu falo, né, de brilho, elas eram seleções num calendário totalmente diferente. Seleção de 70, por exemplo, ficou 40 dias treinando. E basicamente com jogadores do Santos, Botafogo e Cruzeiro. Hoje é tudo espalhado. Você vai dizer, a gente não conhece jogador. Não conhece mesmo. E eles têm que ir embora mesmo. Vai ficar fazendo o quê aqui? Vai perder a oportunidade a troco de quê?
Os caras têm que ir embora mesmo. O Estevão não fez bem de aceitar o Chelsea. O Endrick, lógico que tem que ir. O nível de jogo é mais baixo, o dinheiro é menor. O cara é profissional, ele tem que cuidar do dinheiro dele, da vida dele. Então você não vai criar empatia com o jogador. A seleção vai ser um saco, porque aí fica a saudade daquilo que não se viu. Então é tudo muito curioso, é tudo muito engraçado. É um contexto muito curioso esse. Eu diria que se a gente tivesse um repórter na rua hoje e perguntar sobre o jogo da seleção, nós ficaríamos surpreendidos. Poucos saberiam que jogou e praticamente ninguém diria contra quem. E se perguntasse a cidade, então aí piorou mais ainda. Tem isso também. Agora, muitas críticas, né, Flávio, Boni também, em relação ao Endrick não ter entrado, né? Ele não entrou durante o jogo. As alterações aqui, o Boni até que foi o repórter, né? Pode me corrigir se estiver errado, mas entraram o Wendel, João Gomes, Gerson e também o Estevão, né? Foi isso, né? E o Lucas Moura. Então, Estevão, Lucas Moura, Gerson... Eu posso passar completo Fala aqui aí, pra você. que o computador travou aqui. Quem saiu foi o Arana, o André, o Bruno Guimarães, o Paquetá e o Luiz Henrique. E entraram o Wendel, o Lucas Moura, João Gomes, Gerson e o Estevão. Perfeito. Então, sem o Endrick. O pessoal tá criticando, Flávio, que o Endrick não entrou, poderia ser uma arma ali. O que você pensa sobre isso? Já eu tô rindo que eu vejo a cara do Flávio. Se ele tivesse entrado e não entrasse o Estevão, eu dizer, por que não entrou o Estevão? Isso chama-se outrismo. A salvação está em quem está no banco. Sempre assim. É sempre desse jeito. Não, pô, tem que jogar o Gerson. Então entrou o Gerson. Gente, futebol é um jogo coletivo. Coletivo. O Rodrigo e o Vinícius Júnior, eles nem parecem ser os mesmos jogadores. Ó, se você puser máscara neles, se não puder ver a cara deles, você vai achar que são outros jogadores. Que é um Guilherme da vida jogando lá, né? Você não vai saber que são os mesmos jogadores. É outra coisa, é outro mundo. Futebol é jogo coletivo. Aí falaram em trazer o Ancelotti para a seleção. Ia funcionar? Não, porque ele não ia conseguir treinar, não ia conseguir sentir um clima de coletivo. Sempre lembrando de Johan Cruyff. Não adianta você ter 11 craques, que não é o caso do Brasil. Se você tiver 11 craques, você tem 11 bons jogadores, não um time de futebol. Às vezes, um time de futebol, ele nem necessariamente precisa ter 11 craques. Quando tem 11 craques, às vezes complica um pouco, que é o caso de 82, né? Tinha muito cara bom e aí ficava difícil alguém marcar, alguém fazer um trabalho mais, né, um trabalho mais pro time como um todo. Todo mundo virtuoso, mas numa orquestra, né, numa orquestra sinfônica, alguém precisa carregar os instrumentos, né? E 82 não tinha esse cara, todo mundo era de altíssimo nível. E aí não ganhou, acontece, mas que valia a pena ver, valia. Eu prefiro perder com aquela seleção do que ganhar com a de 94. Isso eu falo sempre. Sem desmerecer nada, sem desrespeitar nada. Quem ganhou, parabéns, está tudo certo. Não é nada contra quem ganhou. E sim o fato daquela de 82 ter perdido. Era uma delícia, mas perdeu. Então, é isso que eu falo. Mas aí nós entramos no período dos megas calendários. Não dá para você trabalhar. Não dá. E aí não precisa ter tanto jogo de seleção, curta, tira. Isso é verdade. 70% dos jogos. Enche o saco. Aquelas datas FIFA aí que você joga contra não sei o que. Um porre. Essas eliminatórias gigantescas. Eu tô só viajando, porque não vai acabar, porque isso aí dá grana. A CBF vive disso. Ela não faz nada, não tem conhecimento de nada, não organiza calendário, faz nada. Ela vende a seleção e o dinheiro é alto, né? E aí, se precisar atrasar o horário para que a Globo passe a novela, também pode fazer, não tem problema. O que interessa é você vender o produto. Só que não existe um projeto, não existe nada. Então é ilusão você imaginar menos jogos, uma coisa mais estável, um calendário melhor, uma preparação melhor, uma captação melhor. Tenho certeza que espalhado aí pelo Brasil tem um monte não, mas tem mais alguns Endricks, mais alguns Estevãos. Mas provavelmente eles estão trabalhando de balconistas, estão trabalhando de caixa de banco, estão tentando fazer curso de jornalismo. Eles não conseguiram treinar, eles não conseguiram nem espaço para fazer um treino. Não existe esse tipo de preocupação pela CBF. Não, e só dando sequência ao que o Flávio falou, é muito ilusório pensar nesse calendário com menos jogos, com mais qualidade, que todo mundo puxa para o seu lado, né? A CBF, você falou, o produto dela é esse aí, ela vai puxar para o lado dela. No clube, o técnico vai na coletiva depois do jogo, vai falar, o calendário é horrível, o calendário ele não me permite, mas ele vai chegar no presidente do clube dele e vai falar, você pode lutar para que o calendário
seja um pouco mais confortável, o presidente não vai lutar porque ele recebe no estadual, ele recebe a grana dele, ele recebe a grana dele no Campeonato Brasileiro, recebe por jogo, recebe por... Então, assim, todo mundo vai brigar pelo seu lado, ninguém vai brigar pelo coletivo do futebol. E até teve uma entrevista recente, né, um evento da Federação Paulista, o Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da federação, falou que para 2025 também não vai mudar o formato do Campeonato Paulista, nem se discute mudar o formato do campeonato, reduzir as datas, vai continuar do jeito que está. Ele defende o produto dele também, que é da Federação Paulista, a CBF não vai brigar com ninguém também por política, o clube não vai pedir para que se reduza o campeonato estadual, porque ele também ganha com os direitos de transmissão, então ninguém vai brigar por nada no coletivo, todo mundo vai querer o seu dinheiro e vai continuar assim. E aí é isso que vai acontecer. O jogador do Flamengo vai ser convocado, o torcedor do Flamengo vai ficar triste, vai pegar a birra da seleção e não vai mais ter esse sentimento de querer ver a seleção brasileira. E aí chega no cenário que o Flávio fala. Você vai perguntar na rua, ninguém vai saber se a seleção brasileira jogou ou não. É só não ter ilusão, achar que vai ter... Por exemplo, Brasil e Paraguai na terça-feira. O Brasil pode até ganhar. O time do Paraguai conseguiu um belo resultado hoje lá nos despedidos de Soares, empatou 0-0. Mas a possibilidade do Brasil ganhar é possível. O Brasil individualmente é muito superior. Agora, vai ser um grande jogo? Não, vai ser uma porcaria de jogo. E só pode nem saber quem vai, não importa quem vai jogar. Ah, estão reclamando com o Hendrick. Põe o Hendrick para jogar, vai ser um jogo ruim do mesmo jeito. Não tem como não ser. Vai ser um jogo ruim. Vai ser tudo travado, falta. E aí o Brasil vai ganhar? Pode ganhar. Pode conseguir um empatezinho. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É isso. Não se espere alto nível. Se esperar, vai terminar as jornadas e dizer, pô, que coisa, a seleção brasileira. Eu não me decepciono com a seleção brasileira. Ela jogou exatamente o que eu imaginei que ela fosse jogar. Nem mais, nem menos. Não fiquei decepcionado.